Nós vamos conversar agora com o ex-deputado, ex-ministro José Dirceu, do Partido dos Trabalhadores. Ele que foi deputado estadual já por São Paulo, foi deputado federal, foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no primeiro mandato do presidente Lula. Está de volta à política de uma forma mais presente nos últimos meses e vai conversar um pouquinho conosco sobre questões que estão ligadas ao noticiário do momento. Vou começar o papo aqui perguntando para o senhor o seguinte: por que o governo, por que o Partido dos Trabalhadores tem defendido uma mudança tão rígida, tão repentina na jornada de trabalho à escala 6x1? Especialistas têm alertado que esse problema pode cair no colo daqueles que estão apoiando essa medida nesse momento, com mais inflação, com mais desemprego e outras questões. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desse tema para o PT e para o momento do país. Bom dia para o senhor. Bom dia Pedro, bom dia Cláudio Humberto, prazer em revê-lo, Cláudio. Bom dia Guilherme Macalossi, muito obrigado pela oportunidade. Veja bem, primeiro 84% dos jovens apoiam o fim da escala 6x1. Eu tenho conversado muito com empresários. Primeiro, não existe mais pedreiro no Brasil, disposição de pedreiro, mesmo carpinteiro. E os supermercados para caixa, para catador, açougue, padaria, tem dificuldades. Trabalhar 6 dias, 8, 10, 12 horas, porque não é 8, não são 8 horas. E ganhando menos de R$2.000. Isso é muito bom. Há um anseio na juventude de melhores condições de trabalho e de vida, para lazer, para cultura, para família. E se nós estamos aumentando a tecnologia, se está avançando a automação, a robótica, a inteligência artificial, se os métodos de governança já estão aumentando, e se trabalha com mais produtividade, é um contrassenso. Trabalhar esgotado, cansado, desgostoso, sem ver a família, sem poder estudar, sem ter lazer, aumenta a produtividade? Não acredito. Eu acredito que a escala 5x2 pode e deve ser implantada no país e foi estabelecido 2 prazos. O Senado quer retroceder para antes da CLT de 43, quer fazer negociação individual, porque já houve um ataque forte aos sindicatos no Brasil, uma certa desconstrução dos sindicatos. Isso não é bom para a democracia, para a sociedade, para a negociação. E liberar para que o trabalho seja contratado individualmente, sem horário, podendo trabalhar qualquer forma, trabalhar 12 horas por dia, não, acho que é um grande retrocesso. As empresas têm como se adaptar. Eu acredito que vai aumentar a produtividade, vai aumentar o bem-estar da sociedade, inclusive. Estudar mais, ficar mais com a família, mas não adianta, porque essa juventude não vai aceitar. É como a questão dos impostos. Imposto de consumo sobre a produção e não taxar a riqueza, o patrimônio e, na verdade, a renda, 80% dos brasileiros são contra. O país tem uma concentração de renda muito alta, é uma das razões, inclusive, dos juros altos, dos problemas que nós enfrentamos, falta de recursos para investimento no país. O país está arrastando 16% de formação bruta de capital, quando precisa de 23%, 24% para aumentar o seu PIB, pelo menos 50% em 10 anos, ou dobrar em 10 anos, e reindustrializar o país, agregar valor, incorporar tecnologia, desenvolver uma educação de outro nível. Se o país não faz reformas estruturais, principalmente reforma tributária, ele fica nesse dilema, como agora. O Senado aprova uma pauta que chega a centenas de bilhões de reais, pode dizer até que é justa, que um dentista médio ganha 13.800, que trabalhe, que o agente se aposente 5 anos antes, que se renegocie a dívida dos ruralistas, mas de onde vem o recurso? Se o país não enfrenta seus problemas mais estruturais. Aí nós ficamos nesse jogo de gato e rato entre despesa e receita, e cai no colo do governo, evidentemente. Ministro, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, prazer em revê-lo. Eu gostaria de...
Eu gostaria de fazer a ponderação, né, sobre as advertências das entidades que reúnem os produtores, aquelas pessoas que vão pagar a conta, né, aqueles que geram renda, que geram empregos, etc. Ontem a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, que aliás é muito pró-governo, advertiu para a necessidade, ou para o risco, né? O risco não, para a certeza de que haverá uma explosão da informalidade do trabalho aqui no nosso país, com essa nova escala 5x2, adotada num país com uma produtividade baixíssima, muito ao contrário do que aconteceu em todos os demais países que mexeram nessa jornada, e também haverá uma redução drástica na oferta de empregos. Essas questões todas não preocupam o governo ou deveriam preocupar? Cláudio Gilberto, eu não creio que aconteça isso. Veja bem, o emprego industrial está cada dia ficando mais qualificado. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é a juventude que se formou nesses últimos 20 anos. Nós temos hoje quase 24 milhões de universitários e que não tem emprego. Então, toda a política do governo de reindustrialização, de inovação, a Nova Indústria Brasil, o PAC, toda a política do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, é para investir na infraestrutura do país, na indústria, na agricultura, na transição energética. O governo faz um esforço para que o país cresça, né? Inclusive controlando a inflação. Porque tudo que nós temos de inflação hoje é choque externo. Se nós não tivéssemos desmontado a produção de gasolina, diesel e continuado o projeto de autossuficiência de fertilizante, nós não estaríamos com esse problema de choque que atinge os alimentos e atinge a família brasileira. Então, no Brasil, nós já tivemos essa discussão, quando da escravidão, quando da CLT em 43, quando o salário mínimo no primeiro governo, do segundo governo do Getúlio, mesmo nos governos do Lula, aumentar salário mínimo, dar 13º, licença maternidade, tudo vai cair, não, aumenta a produtividade. Nós não podemos dizer que o trabalhador que descansa mais vai trabalhar mais. A produtividade vai aumentar com inovação. Vai dar desemprego? Não, porque também a máquina a vapor ia acabar com o desemprego, ia acabar com o emprego. Então, quando chegou a internet, agora a inteligência artificial não vai acabar com o emprego, não vai, desde que você reduz a jornada de trabalho. Era 48, lembra que a primeira greve que houve no Brasil em 17, aqui em São Paulo, no Rio, que criou a primeira central sindical, e que nasceu a classe operária, que aliás era italiana, galega, catalã, né? Aqui em São Paulo, no Rio, era para 8 horas de trabalho e produção do trabalho no menor. Então, depois nós tivemos toda a batalha de 48 para 44 horas na Constituição. A Constituição é de 88, nós estamos reduzindo para 40. É possível adaptar, é possível negociar e é preciso encontrar saídas. O governo está aberto para isso e o país, a CNI, aliás, tem tido um comportamento, como você disse, não é pró-governo, não. É pró que o Brasil precisa reindustrializar. O Brasil tem que agregar valor aos minerais, a energia e os alimentos que produz. O Brasil precisa entrar. Tem uma cadeia fantástica do complexo de saúde, petróleo, gás, química. Tem uma indústria de máquinas de equipamento, tem uma indústria de bens de consumo duráveis. O Brasil tem alta tecnologia. Veja bem, nós somos um país que enriquecemos urânio, com tecnologia própria. Desenvolvemos a tecnologia de achar petróleo em águas profundas, nós temos capacidade, todo mundo está cuidando de si, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, e sabe como? Imprimindo dinheiro. O Biden e o Trump imprimiram 10 trilhões de dólares, e a Europa está imprimindo 800 bilhões de euros para a reindustrialização. Nós não podemos imprimir, que a dívida pública devia servir para isso, porque nós estamos pagando 10% de juro real. A Band sabe disso. Que é sempre, historicamente, sempre tem uma posição... Só a diferença, ministro, é que os Estados Unidos imprimem a moeda lastro da economia global, o Brasil não imprime. Não, mas o Brasil pode imprimir euros se o juro fosse 1,5% da dívida pública. Se você ver os índices da dívida pública dos Estados Unidos, 120%, o G7, 120%, Japão é 235%, Itália é 200%, mas eles pagam 1%, nós pagamos 10%. Isso não pode continuar. Com meta de inflação de 3%, com guerra no mundo, com choques externos. Quer dizer, um mercado financeiro totalmente desregulamentado, a entrada e saída do capital no país, nenhum país do mundo está fazendo. Os americanos controlam o câmbio. Ministro, eles estão valorizando o dólar.
Todos os países do mundo estão controlando. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Os três foram indicados pelo Lula. Por que eles não alteram a meta de inflação? Erraram. E fizeram quase um crime contra o país. 3%. Meta de inflação de 3% do país, que é a 7ª economia no mundo, tem 200 milhões de habitantes, é o 8º país do mundo. Um país que é uma potência, tem que fazer política própria, pensar nos seus interesses. O Brasil não tem nenhum problema com os Estados Unidos. Quem está criando um problema é problema político com o Brasil. Que o Brasil tem problema. Pergunta para qualquer multinacional hoje que problemas elas têm no Brasil. Aqui elas ganham dinheiro, remete sem pagar imposto, lucro e dividendo. Tem um mercado de 200 milhões de pessoas crescendo, porque bem ou mal nós estamos crescendo. Eles não têm nenhum problema com o Brasil. Ministro, etanol, aço, algodão, tudo isso se negocia. Problema político. Qual seria a taxa de juros, na sua avaliação, que seria cabível 9%. No momento do Brasil? 9%. Totalmente cabível. Você vai ganhar 4% no mercado. Que país do mundo você ganha 4%? Olha a dívida pública da Alemanha. Na crise de 2008 e 2009, 11 e 12, a Alemanha pagou menos de 25%. Se você fosse a Alemanha para comprar uma fábrica, eles te diziam carência até se produzir o primeiro produto. Juro menos 0,25, garantia a própria fábrica. Os países estão se defendendo, o Brasil tem que se defender. O Brasil tem capacidade para isso. O Brasil, no final da década de 80, é um país ao nível industrial da China e da Coreia. Eles vieram aqui, inclusive, estudar o Brasil, logo após o governo do General Geisel. A gastança do governo federal, né, que é um problema apontado, né, por alguns analistas, não é o problema para não chegarmos a isso que o senhor está propondo? Veja bem, se você olhar o superávit no Brasil desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele termina até hoje, exceção de crises, o Brasil fez superávit. No governo do Lula chegou a fazer 3,5% de superávit. O déficit público é muito pequeno. É o juro da dívida pública. 90% do crescimento da dívida pública são juros. Não é possível pagar 10% de juros. Será que ninguém enxerga isso? Pensa bem, entregar 1 trilhão de reais durante 3 anos, 3 trilhões, para 2 milhões de brasileiros que ficam com 80% disso, para os outros 14, 15 milhões somos nós, que temos uma poupança de 100 mil reais, 50 a prazo fixo, ou temos ações a prazo variável, compramos título de tesouro, que são 10, 20 milhões de brasileiros, mas a imensa maioria vive de salário, 90%. Então, quando o salário paga imposto de consumo e quando o salário paga juro no consignado de 50%, nós derrubamos a capacidade do país crescer de consumo das famílias de demanda. Esse problema da concentração de renda, da falta de reforma tributária, dos juros, é muito grave. O país tem que enfrentar num pacto. O país não vai enfrentar, porque nós estamos vendo o Peru, estavam discutindo aqui, eu estava acompanhando o jornal, estamos vendo as eleições no mundo, na Colômbia, em todos os lugares, é meio a meio. O Brasil também é assim. Não é porque está polarizado, é que o Brasil está politizado. São 2 caminhos, 3 caminhos, opções. O que fazer com o país, entendeu? Por exemplo, quando o presidente Lula, no primeiro tarifaço, ele protegeu a indústria, porque proteger a indústria, a agricultura, é proteger a família, é proteger o emprego, custo de vida, mas protegeu também os mais necessitados, no gás, na energia, na diminuição do imposto, porque senão você joga a crise para aqueles que têm menos renda na sociedade, que no fundo são quase 70% dos brasileiros. Aí diz que ele está fazendo gastança, não, ele está protegendo a economia nacional. Tanto é que saiu as negociações, nós superamos o tarifaço, porque há diplomacia, há entendimento, nós não fomos para um confronto, vamos para a negociação. Como vai estar se repetindo agora? Vamos negociar, vamos buscar saída. O Brasil tem que ter relações com os Estados Unidos, com a Europa, com a Ásia, particularmente com os BRICS, com a Ásia, que são 80% da população. É o novo mundo que está surgindo. A Europa vive uma crise, está estagnada. Os Estados Unidos está se envolvendo numa guerra. O Trump, daqui a pouco, vai estar rejeitando de 80% dos americanos, porque ele está dizendo hoje que ama a inflação. Veja bem se no Brasil um presidente da República falasse que ama a inflação. Então nós temos que fazer política vendo o interesse nacional. E aqui dentro do Brasil, procurar um pacto. Tem que construir um pacto para o Brasil para os próximos 10 anos. Ganhe quem ganhe a eleição. Você sabe que eu, como sou petista, espero que o Lula ganhe, mas por isso mesmo que eu sou pré-candidato, que eu quero ajudá-lo da Câmara dos Deputados. Mas
é preciso entender que ninguém tem maioria no país para fazer as reformas. Se bem que o Lula fez tudo, quase ele se propôs pela Câmara e pelo Senado nesses 3 anos e meio. Ministro, quem o conhece e a sua história reconhece que a lealdade é uma das suas principais características, né? E também o fato de o senhor ser, talvez, com toda certeza, o militante, o filiado ao Partido dos Trabalhadores, que tem que é o melhor quadro do partido. O senhor é considerado e apontado como o melhor quadro do partido, né? E o que a gente tem verificado nesse Lula 3, no terceiro governo, é uma sucessão de erros, né, quase primários, indesculpáveis, esses erros para um presidente tão experiente, né? E olha, 9 em cada 10 pessoas, talvez até 10 em cada 10 pessoas, sempre atribuem isso à sua ausência do governo. Olha, se Zé Disseu estivesse ali, isso não aconteceria. O Zé Disseu era o cara do, presidente, isso vai dar merda. Desculpe a expressão, mas era basicamente isso que as pessoas alegam, né? O senhor faz muita falta ao governo. Hoje, quer dizer, o presidente Lula, nos 2 primeiros governos, o presidente Lula tinha pessoas que ele respeitava, que ele ouvia, que ele, né, eu não diria que ele obedecia, mas ele considerava, né, as ponderações, e o senhor era uma delas, né, sempre foi. E hoje o presidente não tem essas pessoas, tem no máximo a Janja. E as pessoas, portanto, assim, sentem muita falta. O que é que aconteceu? É o senhor que se recusou, mesmo tendo condições políticas e também com todos aqueles rolos na justiça superados, o senhor podendo aceitar ocupar um cargo relevante, até retomando eventualmente a Casa Civil, foi o senhor que não quis ou foi o presidente que não quis? O que é que aconteceu? Por que isso, né? Por que é que o senhor está fora do governo do ponto de vista do centro das decisões? Primeiro, fazer uma defesa da primeira-dama, a Janja. Isso é, como dizia o ministro Gilmar Mendes, lenda urbana. Ela não participa do governo, não toma decisão em nome do governo. Ela exerce o papel de primeira-dama com as crenças dela, com a história dela, com a função que ela considera que ela deve ter. Com relação à minha participação no governo, até 2023 eu não poderia participar do governo, né? Eu tive, inclusive, um hematoma. Eu estou enfrentando um linfoma no duodeno, mas eu tive um hematoma em 23, que eu tive que me tratar durante quase um ano. O PT, eu sou dirigente do PT, estou na direção nacional, como eu digo, sou assessor especial do presidente Edinho. E o presidente Lula me chamou e me deu uma tarefa, que é ajudá-lo na reorganização, na reconstrução do PT, porque o PT passou de 13 a 19 sendo reprimido. Nós quase perdemos o registro. Vamos lembrar que a nossa presidente sofreu um impeachment, um golpe parlamentar jurídico. O Lula, uma prisão ilegal, política e de exceção, que foi anulada depois. Eu mesmo fui condenado a 40 anos de prisão, que foram anulados depois. Eu cumpri quase 40 meses em regime fechado. De 2013 a 2019, eu praticamente fiquei preso. Fiquei um ano só em liberdade quando eu lancei meu livro pelo Brasil. Então, o governo tem um eixo. Eu sempre digo que a Nova Indústria Brasil, o PAC, é a transição energética. E responsabilidade do vice-presidente Alckmin, junto com o Mercadante no BNDES. O PAC é a responsabilidade da Casa Civil e a transição energética. E toda essa política sob a supervisão muito do Fernando Haddad. O Lula teve o privilégio de ter o ministro da Fazenda como Fernando Haddad. E tem quadros. Agora, vamos lembrar que uns 20, 30 quadros do PT saíram da vida institucional, tanto no processo da ação penal 470 que levou ao mensalão, como da Lava Jato. Eu vou só citar que quando do mensalão, o presidente da Câmara, o líder do governo e o líder do PT se afastaram. O presidente do PT, o secretário-geral e o tesoureiro. E 5 ministros do governo, eu, Luiz Buchiquei, Márcio Tomás Basso, Gilberto Carvalho, saímos do governo, e o Antônio Palocci. Não foi pouca coisa que o PT perdeu, isso afetou muito. Não é uma questão minha de eu participar, não. Eu, na verdade, não tenho nenhuma intenção em voltar para governo. Vou fazer 81 anos de idade, na hora que se eu for eleito, assumir a Câmara dos Deputados, quero ajudar o presidente lá. Evidente que nós vamos ter que repensar essa nova fase do governo dele, porque a minha obsessão agora é o Brasil crescer, investir.
Então, nós já temos uma rede de proteção social no país, temos um estado de bem-estar social, mas o país precisa crescer. Esquecer 5, 7% ao ano, se reindustrializar, assumir a sua defesa nacional, modernizar suas forças armadas. Porque essa insatisfação no país tem explicação muito clara. É muito clara. Os serviços públicos precisam melhorar muito, saúde, educação, transporte. A juventude que se forma precisa encontrar empregos qualificados. A segurança pública, nós temos que enfrentar esse problema e resolver. E precisamos produzir mais alimentos e mais baratos, fortalecer a agricultura familiar. Nós temos 4 milhões de propriedades agrícolas, 2 milhões não tem pacote tecnológico e não tem crédito. Fortalecer a agricultura de commodity, de exportação, a grande agricultura, superando o desmatamento, o agrotóxico, essas questões que nós podemos enfrentar, até porque é uma exigência mundial, vão usar isso contra nós como estão usando agora. Então, o Brasil tem caminho, tem jeito. O que nós precisamos é construir um pacto político, uma coalizão política, um bloco histórico, como se fala, né, com o príncipe Maquiavel, que já houve no Brasil, inclusive até na ditadura militar. Vamos lembrar que o Severo Gomes foi ministro da Indústria e Comércio do Gás. O Gás lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que era a indústria de base e química. O Getúlio fez um pacto, o Juscelino fez um pacto. Quando não há pacto, há ruptura. Então, nosso papel é construir uma saída para o Brasil. Quero agradecer ao ex-ministro, ex-deputado José Dirceu, pré-candidato a deputado federal pelo PT, que conversou um pouquinho mais sobre questões do noticiário do dia conosco aqui